Bom dia, bom dia. Estamos no ar mais uma vez aqui, mais um Fórum Café na manhã dessa sexta-feira. Uma boa tarde, uma boa noite para quem nos assiste em outros horários. A gente está muito feliz que muitas pessoas estão compartilhando, estão acessando em outros horários o programa e compartilhando um pouco dessa visão que a gente tenta trazer para vocês. Uma visão que hoje é um programa especial. Nós vamos receber uma convidada aqui para falar de um tema que ontem dominou em grande parte o noticiário, principalmente as redes sociais, e hoje ainda repercute e ainda dói. É a morte do menino Miguel vai ser um dos temas que a gente vai tratar hoje. Vamos começar aqui dando um bom dia para o pessoal que está chegando com a gente aqui pelo Facebook, Aragão Goretti. Deve ser Gorete Aragão, né? Tá me parecendo aqui a Clara Oliveira também. Vamos colocando lá onde vocês estão, viu, pessoal? A Bárbara Richard, falando que Miguel e outros não pronunciam o verbo to be. Por isso que não há comoção, só quando é gringo. A Josi Negreiros voltou. Josi, bom dia, seja bem-vinda. Se é possível em meio a tanta tragédia no Brasil, se é possível em meio a tanta tragédia no Brasil por conta desse governo genocida e seguidores mais ainda, né? É, também o Carlos Alberto Campos Lima, de Macaé, chegando, a Eliana Rimoli, o Leandro Caldas Ferraz, o Leandro lá de Andradas, um abraço, Leandro. Andradas, minha cidade de origem, muita saudade, faz tempo que eu não vou para Andradas, e é a minha cidade de origem. E dá um bom dia também para ela que está chegando aqui para essa empreitada de hoje, onde eu quero mais é aprender. Bom dia, Eliane Almeida. Bom dia, bom dia, bom dia a todo mundo. Depois de um dia pesado de dor, que parece que quando a gente tem filhos e a gente está na mira, e quando a gente percebe que as coisas não vão mudar tão facilmente, a gente precisa lutar todo dia mesmo, a gente precisa de fato se unir, né? Então eu fico bem feliz que a gente consiga ter esse espaço para falar dessas coisas como a gente tem feito. E é isso, vamos lá ter o melhor dia que a gente puder. Vamos lá, o que temos hoje aí? Vamos passar rápido pelos assuntos aí, porque hoje a gente precisa colocar essa pessoa importante, essa pessoa batalhadora, essa mulher batalhadora para falar aqui, né? Vamos ceder esse espaço. Mas o que temos hoje ali para começar o dia? Bom, hoje a gente continua falando sobre Covid, né? Mas a gente viu um destempero de algumas pessoas da nossa política. Então, o Brasil ultrapassa Itália em número de mortos e os bolsonaristas invadem o hospital em São Paulo. Então, assim, sobre o argumento de que estavam realizando uma vistoria, 5 deputados estaduais bolsonaristas invadiram o hospital de campanha no AMB e mostraram vídeos do hospital vazio e tal. O que eles estão querendo dizer é que não tem gente o suficiente para usar esses negócios, que estão gastando dinheiro público à toa. Vamos ver depois quais são os desdobramentos disso, né? Usados nas ruas, divide o campo progressista. E agora eles estão preocupados, né? Então, os líderes da oposição do Senado pediram em carta publicada nessa quinta-feira que as pessoas não comparecessem no protesto marcado para domingo, dia 7. Né? O documento aponta a crise do coronavírus, mas também revela o temor de que o governo Jair Bolsonaro se aproveita do ato para adotar atitudes mais arbitrárias. Gente, a arbitrariedade é o que acontece nesse país. Eles estão com medo do nosso levante, essa que é a verdade. Spike Lee, o racismo já era uma pandemia global antes do coronavírus. O cineasta estadunidense Spike Lee, um dos mais aptos a falar sobre o racismo nos Estados Unidos pelo conteúdo de sua obra, comentou o caso George Floyd e as recentes manifestações em seu país, em entrevista que deu à BBC, publicada na quinta-feira. Ai, gente, o presidente da Fundação Palmares sempre dando trabalho para a gente. Aí o Sérgio Camargo agora resolveu comprar uma briga com a Alcione, chamou ela de barraqueira num tweet. E o presidente da Fundação Palmares foi às redes sociais na quinta para responder às críticas da Alcione. Continuo achando que tudo isso é muita cortina de fumaça para outras questões mais importantes que acontecem dentro da Fundação Palmares.
E Preta Ferreira responde à blogueira racista e diz que ela tem um espírito de colonizador. A ativista Preta Ferreira gravou um vídeo rebatendo os comentários da blogueira Luísa Nunes Brasil, que utilizou seu perfil no Instagram nessa quinta para criticar o movimento antirracista, afirmando que o racismo é natural. E aí a gente fica como, minha gente brasileira, nervosa, porque a gente querendo fazer que nem Alcione, querendo bater na cara de todo mundo, porque não tem condição. E, como a gente já anunciou, a gente vai ter, então, hoje a entrevista, participação especial de Mônica Cunha, que é a criadora do movimento Moleque, e a gente, que é do Rio de Janeiro, e a gente vai conhecer um pouco sobre o trabalho dela e o apoio que ela dá às mães que perdem seus filhos para o sistema prisional, ou que perdem efetivamente seus filhos para a violência do Estado, né? E é isso que a gente tem hoje. Ô, Eli, eu vou já propor, o pessoal aqui, o que aconteceu em relação a esses deputados, só não deputados bolsonaristas, viu, pessoal? O pessoal está perguntando aqui se a Mônica já falou, ainda não, espera que a Mônica... Ainda não, ela está aqui, gente, ela já está aqui, esperando só... Ela já está com a gente, daqui a pouquinho ela entra, tá? Então, o que aconteceu à madrugada, na noite de ontem, né, no fim da tarde, na noite de ontem, é que deputados bolsonaristas, né, aqui da LESP, o pessoal, vamos dar nome aos bois aqui, deixa eu pegar os nomes deles, né? Vamos começar pelo famoso Coronel Telhada, né? Coronel Telhada, Márcio Nakashima, Adriana Borgo, Letícia Aguiar e Sargento Neri, insatisfeitos, né, de já promover todo esse distúrbio, essa política, essa necropolítica genocida contra o coronavírus, esse grupelho ligado ao Bolsonaro, o que eles fizeram? Eles foram até o hospital de campanha do Pacaembu para denunciar que não está sendo usado. Vamos primeiro, Eli, vamos fazer o seguinte, passa primeiro o vídeo que a gente tem aí, para você ver o jeito que eles chegaram lá, né, como eles estavam paramentados para a missão parlamentar que eles foram cumprir lá no hospital de campanha. Pode soltar, Eli. Não, não é vitimizar aqui não. Foi a mesma coisa do lado de lá. Foi a mesma coisa. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Isso aqui. É Iabas, a mesma empresa lá do Rio. Tá aqui, ó. Pra quem quiser ver. Tá aqui, ó. Vou publicar agora. Tem um paciente aqui. Nós sabemos disso. Aqui, ó, quem quer ver aqui o vídeo? Eu gravei tudo, ó. Eu estou aguardando a liberação. Aqui, aguardando. Nós estamos cercados de segurança. Estamos cercados de segurança. Não tem ninguém, não tem ninguém lá dentro. Não tem, para mim. Estou aguardando. Olha aqui, olha aqui. Não tem ninguém, esse é o problema. Olha aqui, ó. Estou aguardando aqui. Tá aí, vocês estão vendo, né? Esse é o grupelho ligado ao Bolsonaro, que foi até ontem, foi até o hospital de campanha do Pacaembu, entraram lá, constataram que haviam leitos vazios, é lógico, porque é um hospital de campanha que foi feito, inclusive, para servir de reserva para a pandemia que acontece, a pandemia que está numa ascendente, a única curva ascendente no mundo de contaminação e de mortes, incluindo aí o dos Estados Unidos e no Brasil. Então, a gente tem leito ali justamente porque tem pessoas que possam necessitar. Agora, esses caras chegam lá sem máscara, chegam lá sem qualquer tipo de equipamento de proteção individual, achincalham com funcionários, achincalham com pacientes que estavam lá para fazer campanha política. Sabe? Esses caras não têm vergonha na cara, não têm vergonha na cara do que estão fazendo. Existe toda uma questão que envolve a formação desses hospitais de campanha, tem que ser investigado, sim, tem que ver o Dória, como o Dória está empregando esse dinheiro, sim, mas fazer ceninha na porta, fazer ceninha lá dentro com a vida das pessoas, eu vou falar, olha,
é uma coisa que me revolta, porque ontem a gente bateu mais um recorde, hoje a Folha de São Paulo, a capa da Folha, colocou um texto que, enquanto você lia esse texto que está na Folha, na capa da Folha, uma pessoa morria, porque foram 1.473 mortes em 24 horas. Não, tá? E um aumento de 150 mortes, mais ou menos, de um dia para o outro. Porque a gente fala de 1.300 e poucas, e aí a gente tem quase 1.500 mortes em 24 horas. É mais de uma morte por minuto. E essas pessoas estão fazendo encenação na porta de um hospital. Tá? Olha, eu fico me perguntando lugar deles, né? A questão da responsabilidade que essas pessoas efetivamente têm. Então, a gente está vendo que existem 2 movimentos em campanha. O Dória está em campanha. E é necessário, sim, concordo plenamente com você, é preciso que se faça investigação para saber de onde vem esse dinheiro, como isso está sendo feito. Porque há informações de pessoas que trabalham dentro dos hospitais e que estão fazendo a compra desses materiais para a construção desses hospitais de campanha para dar conta dessa demanda na cidade de São Paulo, porque a quantidade de pessoas infectadas é enorme. Fato é que tem sido comprado camas, colchões, mas não tem sido comprado respiradores. Então a gente precisa, de fato, observar isso. E que existe falta de médico, existe falta de equipe, mas é necessário que haja, sim, uma estruturação melhor. Agora, esses homens que foram lá fazer esse tipo de ação também estão em campanha. Então a gente precisa entender efetivamente qual é o grande lance ali por trás. Por trás disso está o fato de que eles estão fortalecendo o argumento de que não tem tanta gente doente assim, por isso que o hospital está vazio, e não é verdade, a gente sabe exatamente onde está. Só que aí você não está falando de um hospital no Anhembi, né, gente? Por que não está lá em Itaquera? Por que não está lá em Perus? Que daí não precisa nem de pandemia, né? Pois o pessoal está falando aqui, a Abda Medeiros está lembrando bem, só bandido de terno, né? Só bandido de terno. A gente vai falar de bandido de terno também mais tarde, daqui a pouco. Pois é. Aqui o pessoal falando da Mônica Cunha, daqui a pouco a Mônica Cunha está com a gente, tá? A Flávia Moraes está falando também que o de BH também está vazio, espero que permaneça, mas tem que ter, porque eu acho que aqui em Minas vai explodir, vai precisar. Gente, ó, eu estou vendo aqui, ó, são 5.717 novos casos em 24 horas em São Paulo. Tá? Você acha que os leitos que já estão disponíveis no sistema público ou até no sistema privado vai dar conta? Não vai. Sim. Ainda mais, e aquela questão que a gente já vem falando, né, Eli? Com essa reabertura do comércio, a gente vai acompanhar e a gente volta a conversar, principalmente com esses deputados. A gente podia até convidá-los depois, daqui 2 semanas, para visitar o que vai ser esse hospital de campanha. Está todo mundo na rua. A gente está na rua no pico de uma pandemia e sem nenhum tipo de plano de abertura. Né? Não tem plano de nada, não tem plano de nada. A não ser, como disse o Átila Yamarino, um plano de sacrifício, né? Mandar um bom dia aqui também, Inês Nascimento chegando aqui, o Rogério Matuque sempre com a gente, Silan Franco Cavalcante também no Facebook, Ivanor Andrade, Mário Bibiano. Pessoal, lembrando aí, ó, likes, dedadas. Vamos subir aí, vamos divulgar, vamos compartilhar. Já tem bastante gente assistindo a gente aqui. Vamos compartilhar, porque daqui a pouquinho a gente vai começar essa conversa com a Mônica Cunha. Antes de ir para ela, a gente vai falar um pouco desses preparativos para os atos nas ruas aí, que tá dividindo o campo progressista, né, Eli? Então, e aí eu me preocupo, assim, existem uma série de movimentos, mas agora, nesse momento, quem está organizando um grande ato na Avenida Paulista no dia 7 é o Movimento Negro. E a gente está pautando efetivamente essas mortes todas. E aí agora a gente ainda tem mais a morte de Miguel dessa forma horrorosa. E me causa muito espanto que os progressistas estejam nessa movimentação de busca de silenciamento da comunidade que está morrendo mais. Eles continuam se apoiando na questão do medo. Estamos na pandemia, se vocês forem, vocês estão colocando suas vidas em risco. Quem é que fala isso para os bolsonaristas malucos que estão em Brasília o tempo inteiro na rua e que a gente está vendo que eles também fazem manifestação em outros lugares?
e que eles têm a proteção da polícia e não existe uma força de dispersão dessas atividades quando eles fazem. Pelo menos eu ainda não vi. A gente viu a moça com o taco de beisebol na mão e o policial abraçadinho nela, dizendo, moça, vai para casa. Moça, não fica aqui. E ela respondendo para todo mundo, xingando as pessoas, abraçada ao policial. Isso jamais aconteceria com alguém do movimento negro. Se alguém do movimento negro está com um taco de beisebol na mão, esse cara já vai preso porque... Ué, não foi preso o menino porque ele tinha um pinho-sol dentro da mochila, dizendo que ele ia fazer uma bomba com pinho-sol? Uhum. Então, 2 pesos e 2 medidas. E aí, de novo, e aí vou citar outra vez Sueli Carneiro. Entre direita e esquerda, eu continuo sendo negra. É isso aí. A notícia que tem lá, vocês podem conferir, né? Ontem os líderes da oposição ligados aí, né? O documento é assinado pelo Randolfo Rodrigues, da Rede, né? Elisana Gama, da Cidadania, o Weverton Rocha, do PDT, o Jacques Wagner, do PT, o Veneziano Vital, do PSB, e o Otto Alencar, do PSD. Eles soltaram esse manifesto, né? Ontem, falando que nosso pedido parte da avaliação de que, não tendo o país superado a pandemia, que agora avança em direção ao Brasil profundo, saindo das capitais e agravando nos interiores, precisamos redobrar os cuidados sanitários e ampliar a comunicação com a sociedade em prol do distanciamento social. A gente colocou também na fórum ontem o Luiz Eduardo Soares, antropólogo, uma pessoa do campo progressista, que tem uma opinião muito forte do Rio de Janeiro também. Ele também, além dessa questão da pandemia, ele coloca da possibilidade desses atos serem usados pelo próprio Bolsonaro, isso são palavras do Luiz Eduardo Soares, decretar um estado de sítio já no próximo domingo. Né? A grande questão é que existe infiltração de pessoas, movimentos, né? A gente está vendo que isso está acontecendo nos Estados Unidos também, para criar essa tensão nas ruas, justificar a reação da polícia e, a partir disso, o Bolsonaro fazer um aproveitamento político. O artigo que o Luiz Eduardo Soares publicou, ele foi rebatido pelo Glauber Braga, inclusive o Glauber Braga, do PSOL, que estava no último ato lá na Paulista, no último ato pró-democracia, e o Glauber Braga coloca muito bem que, assim, não dá para colocar na conta das pessoas que estão indo fazer o protesto justamente uma reação do Bolsonaro, uma atitude do Bolsonaro para fechar o regime aí, instalar uma ditadura. Porque isso já vem acontecendo, a gente está vendo acontecer. Então é uma questão muito delicada. O Boulos também já se pronunciou, falando que o MTST vai para a rua. Eu vi hoje, chegando aqui, ele estava dando uma olhada no que aconteceu nos Estados Unidos, no protesto, né? E numa atitude lá que o negócio explodiu. A verdade é que o negócio explodiu, sim. Ninguém pode ficar mais em casa. E, assim, os próprios manifestantes estão distribuindo máscaras, estão distribuindo álcool gel, água, parte, né, lá no meio da rua. Eles próprios estão se protegendo. Então, existe essa questão. Eu fico dividido. Eu acredito que, na minha opinião pessoal, eu acredito que é preciso ir para a rua, mas num ato combativo, tá? Sim. Um ato combativo. Uma coisa que é importante que se diga, inclusive, sabe, Plínio, é que as manifestações estão sendo organizadas de uma maneira onde a pandemia está inserida nesse processo. Então, existem regras dentro da organização dessas ações que prevêem justamente que você esteja de máscara, e se quem não tem máscara vai ganhar máscara na hora que estiver chegando lá, do álcool gel, do distanciamento. As pessoas estão indo com aquele negócio, eu esqueço o nome daquela outra máscara que protege mais. Estão todos conscientes da pandemia e se cuidando nesse sentido. O que acontece é que eles estão querendo outra vez nos silenciar, mas agora através do medo, de novo, e aí é do medo da pandemia. Porque, na verdade, o que eles querem dizer é: esses malucos estão indo para a rua de forma irresponsável, não estão lembrando que podem ficar doentes e que eles podem passar isso para outras pessoas,
Mas o que as pessoas que criticam os movimentos também não querem enxergar é que mesmo estando em casa, a gente vai morrer. Pois Porque é, estão nos o pessoal matando dentro de casa. está perguntando aqui, quem está organizando o protesto do Movimento Negro, e está perguntando também se a manifestação do Boulos é a mesma. Na verdade, o Boulos é outra questão, né? O Boulos é o Povo Sem Medo, né? Que é ligado ao pessoal do MTST. Até conflui algumas coisas ali, né? Acaba um pessoal participando dos dois e tal, mas são dois separados. E quem que está organizando esse protesto do Movimento Negro? Você pode falar com a gente? São 80 instituições dos movimentos negros. Então, eu não consigo citar o nome de todas essas instituições. Mas o fato é que existe... Que a gente coloque também que não é só aqui no Brasil, né? Não. Isso está acontecendo no mundo todo, na França, Inglaterra. Eu estava vendo agora há pouco, aconteceu ontem, né? Hoje já, mas lá na Índia também tem uma parte da população que ganhou assim uma proporção maior, justamente pelo que está acontecendo nos Estados Unidos, né? O Spike Lee ontem deu um depoimento. Acho que a gente já pode entrar nesse assunto, viu, Eli? Então, o Spike Lee falou que o racismo já era uma pandemia global antes do coronavírus. E é com muita honra e muita dor, e com alguma dor, né? Muita dor que a gente chama para participar com a gente a partir de agora aqui, a Mônica Cunha, e pode colocar ela aí com a gente, Eli. É ele que faz a parte técnica também, viu, pessoal? Por isso que às vezes eu peço para ela. Ficando chique demais, gente. Então, eu quero, diante de tudo que a gente tem vivido, eu, como o branco privilegiado nessa conversa, primeiro eu quero dizer que eu senti muita vergonha do que eu vi ontem, eu senti, pela minha posição. E eu quero reservar esse espaço aqui, principalmente para que Eli e a Mônica toquem mais essa conversa. Eu posso fazer algumas intervenções, até para expor algumas questões que a gente está trabalhando jornalisticamente, mas eu quero dizer que eu sinto muita vergonha de estar nessa posição diante de pessoas como a Mônica, como a Eli, como a Mirtz, que são alvo, como o Spike Lee disse, que é dessa pandemia global chamada racismo. Então, eu quero dar um bom dia, apesar de tudo, para a Mônica Cunha, agradecer por ela estar aqui com a gente, e que ela, primeiramente, iniciasse aí se apresentando, e principalmente apresentando o Movimento Moleque, que foi fundado por ela, e que tem uma luta muito bonita, justamente em cima dessa política de dizimar crianças negras periféricas. Bom dia, viu, Mônica? Bom dia, Mônica. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Eliane Almeida. É um prazer revê-la, né? Um prazer estar com você de novo. Plínio, prazer te conhecer. É um prazer grande estar fazendo parte hoje desse café com esse trio. Café Fórum, né? Sempre muito bom já de manhã a gente estar sendo entrevistada, comunicando, para a gente já tentar fazer o nosso dia, né? Ter um pouco mais de sorriso e menos choro. Porque, ultimamente, quer dizer, há muito tempo, mas ultimamente mesmo, mais pegando pandemia, a gente tem chorado todos os dias, insistentemente. Então, está difícil. Que até para a gente ter nossos momentos de risos e satisfação, né? Porque nós, povo preto, adoramos a aglomeração, adoramos mesmo, e não a aglomeração na forma do que essa criatura acha, né? Que é baderna, briga, não, é aglomeração com abraço, com beijo, com satisfação. E a gente não está podendo fazer isso nesse momento. Então, enfim, já começar de manhã falando e tendo um pouco desse afeto de um com os outros, mesmo virtualmente, é bom. Já terminando uma sexta-feira que
numa sexta-feira que está terminando uma semana, que mais uma vez está sendo muito difícil. Sabe, Mônica, eu fico sempre me perguntando quando é que a gente vai conseguir aplicar na sociedade inteira a filosofia Ubuntu, que é o sou porque somos, que é a importância do coletivo, de todos. E eu acho que é super importante, inclusive, que o Plínio esteja aqui com a gente, enquanto homem branco, porque eu estava falando para ele antes da gente abrir, que a nossa pirâmide social, ela determina muito bem quem é que está no topo, que é o homem branco, hétero, e quem é que está na margem, que somos nós. Então, eu acho que é muito importante esse momento para que a gente consiga falar dessas dores que nos atravessam de uma forma que está para muito além do que as pessoas consigam entender. Então, conta para a gente um pouquinho como que nasceu o Movimento Moleque, por favor. Claro, com certeza, minha querida. O Movimento Moleque, eu digo que ele, né, legalmente, né, e publicamente nasce em 2003, 10 de dezembro de 2003. Mas ele começa a nascer no final dos anos 2000, né? Mesmo sem eu entender que aquilo já era uma semente do Movimento Moleque, que é quando o meu filho do meio, né? Eu sou mãe de 3 filhos homens, com muito orgulho, tá? Marcos Vinícius, eu sempre gosto de colocar isso, né? Até porque senão os dois acham que o único amor da minha vida era o Rafael. Virou o meu amor eterno. Mas eu tenho 3 amores com muita satisfação. Marcos Vinícius, que hoje tem 38 anos e mora em Santa Catarina, em Blumenau. Ele é formado, é professor de educação física e jiu-jitsu, tem uma academia e mora por lá. E tem o Wilber, né, que tem 26 anos, né, trabalha, é autônomo, enfim, tem 3 filhinhos, como o Marco também tem 3 filhas. Estão levando a vida deles, eu aqui, como sempre, né? Porque mãe, eu digo sempre que nós mães, esse cordão umbilical que é cortado, isso é só uma forma, né, simbólica, porque na real isso nunca é cortado. A gente não consegue desvencilhar de filho, não achar que o filho é pequeno e não querer proteger e botar no colo até a gente se separar dele. Isso é a partir do momento que pare, é pro resto da vida, e é verdade. Mesmo, de verdade, né? Enfim, e aí, no meio desses 2 maravilhosos, existia o Rafael da Silva Cunha, né? Os meus filhos começam no esporte muito cedo, desde criança, né? E jiu-jitsu. E o Rafael também, enfim. E a partir daí, eu estou iniciando assim rapidamente, porque as pessoas têm mania de dizer o seguinte: como é que 2 deram certo e 1 foi para esse lado? Não existe 2 deram certo e 1 para esse lado. Não existe mãe criar filho de um jeito e criar do outro. Existe, sim, momentos na vida no qual você entende melhor, você, de fato, está diferenciada por conta de situações, amadureceu, entendeu? Enfim, mas não criar amor de um, dar um pão para um, isso não existe. E aí o Rafael da Silva Cunha, enfim, como todos os outros 2, fazia esporte, pá. Enfim, se tornou um adolescente autor de ato infracional, aos 15 anos de idade. Se tornando um autor de ato infracional, ele foi cumprir medida dentro do sistema de Janeiro, né, que é conhecido como Departamento de Medidas Socioeducativas. Departamento Geral de Medidas Socioeducativas. Enfim, e a partir do cumprimento, de ir cumprir medidas nessas unidades, começa a minha luta. Porque é isso. Eu digo que, como eu iniciei, que o Movimento Moleque nasce no final dos anos 2000, nos anos 2000, é isso. Esse entendimento do porquê. Por que comigo? Por que com meu filho? Né? Por que se eu não moro na favela, se eu venho de um lugar na onde me ensinaram que é na favela, que as pessoas vão para esse lugar, é na favela, enfim. Então, eu vou começar a desconstruir toda essa cultura, todo esse conhecimento que eu
estava adquirindo, né, por conta de criação e de convivência até aquele dado momento. E também não estou aqui para criticar meus pais ou criticar quem me criou. Não tem negócio de crítica, né? O que eles me passaram, o que eles me deram foi no momento do que eles tinham adquirido, tinham vivido, né? Então, a partir desse momento, eu começo a querer questionar aquele sistema, a questionar aquelas medidas. Porque... Como é que foi nascendo a sua relação com as mães dos outros internos? Foi a partir daí, Eliana. Porque eu, com essa minha inquietude de não ver a diferença no meu filho e também não perceber a diferença nos filhos dos outros, né? Com a conversa nas filas. A conversa na fila, né, para a gente entrar na unidade, né, enfim, em algumas unidades, é que eu, sempre muito, né, puxando conversa, aquela coisa toda, é que eu fui percebendo e eu fui prestando atenção, aliás, né? Por conta de gestos, por conta de ser uma mãe mais aguerrida, mais aguerrida não, assim, mais, como é que eu vou dizer, mais abusada, eu acho, né, dentro do sistema, de querer saber das coisas, de logo falar com o diretor, de sair brigando, xingando, que era isso, né? Eu queria agir dentro daquele lugar como se estivesse agindo dentro da escola quando não tivesse alguma coisa satisfatória, entendeu? Um agente viu essa minha forma de estar lidando com essa situação e me deu o Estatuto da Criança e do Adolescente. E abriu o Estatuto e disse que era para mim ler, que eu ia começar a entender o que estava acontecendo. Foi ali que eu comecei a lidar com essa história do direito, né? O direito enquanto direito para o ser humano, né? dentro daquele lugar, né? de unidade de medida socioeducativa, que muita da gente que não entende, né? dos termos legais para falar, chama de prisão e tal, enfim. Uhum. E se a gente for colocar claramente não é tão diferente assim, né? Enfim. Sim. E a partir dessa minha leitura do Estatuto e das minhas conversas com as mães nas filas, eu fui juntando, Eliane, eu fui fazendo o tal do Lé com Cré, né? Enfim, e aí eu também comecei a perceber que conforme eu ia lendo, ia tendo a compreensão dessa leitura, a interpretação da leitura com a gente, não era assim que as mães com quem eu conversava entendiam, entendeu? E sentia e via. Então, a partir disso, eu resolvi, enfim, dar uma de doida, eu sempre tenho essas saídas meia louca assim. Tinha uma pedra, como tem até hoje, em frente à unidade lá, que se chamava Santo Expedito, que fica em Bangu, aqui no Rio, na Zona Oeste, aqui no Rio de Janeiro. Então, tem uma pedra. Eu subia na pedra com o Estatuto, né? A gente combinou de chegar antes para a visita, tipo, a visita começava a entrar às 10, às 11, a gente chegava lá às 7 da manhã, às 6h30, botava nossos pertences no chão, nossas bolsas, e eu ficava lendo o Estatuto, interpretando para elas, e pegando delas e anotando todas as dúvidas que elas queriam, que elas tinham. E assim começou a nascer o Movimento Moleque, entendeu? Uma construção do pertencimento do direito para todas nós juntos. Porque a gente estava ali, né? E aí não interessava naquele momento que eu era uma pessoa de ter um diferencial sobre elas, um pouco mais de leitura, ou não estar morando dentro de comunidade, de favela, de periferia. Não interessa. Naquele momento, eu era igual. Eu estava na mesma situação. E o que me colocava muito mais numa situação de igualdade, com elas era de igualdade, para com aquelas mães, tinha outros familiares, é óbvio, né? Pai, não sei o quê, mas muito pouco. Na sua maioria, sempre mães, sempre mulheres. Era nós sermos negras. E eu vou lhe dizer, como a gente, né? Você iniciou falando antes da gente entrar ao vivo, desse nosso relacionamento de conhecimento em crioula, eu fui entender que nós éramos, de fato, numa igualdade quando eu olhei para o meu braço e vi
que a mesma cor de pele que eu tinha era a cor de pele de todas aquelas pessoas que viviam naquela fila. Então, falei, algo aí, de fato, não é sem querer. E daí começou, entendeu? Esse entendimento de poder chegar hoje aonde eu chego e dizer para você que as medidas socioeducativas não são cumpridas, mas não é porque o sistema não quer. Não é porque os meninos são assim, são assados. É porque existe um racismo. É porque quem está lá dentro é preto. E preto, na visão desse sistema racista, não tem que, de fato, sair daquele lugar. A não ser se for dentro de um caixão para poder ser diretamente para a cova. É isso. Espero ter respondido pelo menos esse primeiro aí bloco. Eu me lembro de algumas conversas que a gente teve em crioula da Carol, da Carolina, que é a pessoa que estava organizando esse... Crioula é uma ONG, para quem não conhece, Crioula é uma ONG de mulheres negras no Rio de Janeiro, que tem um trabalho incrível com instituições internacionais. Amo, amo, amo. Beijos para Lúcia Xavier. Amo. É paixão profunda por aquela instituição que fez a minha cabeça mudar completamente. Eu também. As coisas que eu aprendi naquele lugar realmente ficaram para minha vida, me transformaram muito. Verdade, verdade. E ela falando da experiência de ver o caveirão subindo o morro. Enquanto a mídia não olhava para nada daquilo, e o caveirão sobe vazio e desce cheio. E as pessoas são enterradas, sabe-se lá onde. E são meninos negros que estão ali dentro daquele caveirão. Eu sei que a gente precisa falar do Miguel hoje, mas não dá para a gente falar do Miguel sem falar de João Pedro, e você, estando no Rio de Janeiro, consegue ter uma sensibilidade ainda maior, e vi algumas filmagens suas no dia da manifestação, e aí eu quero dizer que estive envolvida com a organização, com a construção conjunta Rio e São Paulo, da manifestação que aconteceu aqui, em São Paulo. E estou de novo envolvido na construção do que vai acontecer no dia 7 de agora, né? Que continuamos juntos, Rio e São Paulo, e a gente quer fazer com que isso aconteça em nível nacional. Mas a violência que acontece, as violências que a gente viu nesse momento, João Pedro, a polícia atuando como ela tem ordem para fazer. E essa mulher de Recife, que porque não teve paciência com o filho da empregada, que empregada esta que cuidava dos filhos dela e que conheceu esse menino ainda bebê, porque essa mãe já trabalha, se esse menino tinha 5 anos, essa mãe foi trabalhar com ele ainda bebê, ou seja, ela deixava essa criança com alguém em algum lugar para cuidar dos filhos dessa mulher que irresponsavelmente provocou a morte desse menino. Então, por mais que essas coisas sejam diferentes, elas partem do mesmo princípio, que é o racismo. E aí perguntar como as coisas estão acontecendo é redundância, a gente sabe bem, mas eu queria que você desse um testemunho sobre como que impactou você, tanto a morte de João Pedro, porque eu fiquei destruída, eu, Eliane, fiquei destruída, e com Miguel não é diferente, porque eu tenho uma menina de 6 anos, e eu vejo minha pretinha, linda e maravilhosa, e eu olho para ela, eu só quero que ela viva, que ela cresça, que ela seja plena, uma mulher plena. Mas a nossa política brasileira não está querendo que a gente chegue em lugar nenhum. Como é que Mônica lida com essas mães? O que você diria para Mirtes, Mônica? Só colocar mais um elemento aqui, Mônica, antes da sua resposta. Hoje a gente trouxe mais uma informação. Você que trabalha com essa violência do Estado, que é uma violência direta, né, contra milhões de Mirtes, milhões de Miguéis aí, né, de João Pedro, a gente pode dar vários nomes. Hoje a gente trouxe uma informação que indiretamente essa violência foi praticada pelo Estado também. A Mirtes, que atuava como trabalhadora doméstica na casa do prefeito, na verdade, ela recebia como funcionária pública da prefeitura de Tamandaré. Essa é uma informação que a gente... Isso eu não sabia. Pois é. Então, na verdade, ela tinha um cargo comissionado, foi colocada lá, né, muito provavelmente aí pelo prefeito, né, que é um cargo comissionado indicado, e ganhava um salário mínimo diretamente da prefeitura de Tamandaré. Então, diante dessa questão, né,
Queria que você falasse um pouquinho desse sentimento, você que lida aí com milhões de mirtes no dia a dia, né, Mônica? Gente, é isso, eu não posso deixar de me surpreender com dados novos, porque senão eu posso cair no cotidiano do costume, como essa criatura, que vocês até fizeram um comentário que a Thaís Ferreira, né? Não, como é? Daquela Preta Ferreira. A Preta. Uhum. Preta Ferreira fez daquela criatura, né? Só falando assim, comentou com essa coisa da naturalidade. Então, eu não quero naturalizar. Nunca, eu não posso. Porque como é que eu vou naturalizar o que está dentro da minha pele, do meu corpo, do meu sangue? Não tem como. Mas vamos lá. Eliane, assim, também fazendo um agradecimento quando você fala de crioula, né? Eu renasci, né, em crioula, né? Eu me tornei, né, essa mulher negra. Não é que eu nasci branca ou loira, eu nasci negra desde sempre. Mas uma coisa é você nascer, outra coisa é você se tornar. Quando você se torna, é porque você tomou conhecimento e pertencimento, essa é a melhor palavra, dos seus direitos e quem é você enquanto mulher negra nessa história, nesse lugar. Então, assim, agradeço muito Crioula, porque foi ela que foi a iniciante de tudo isso. Então, eu não posso esquecer nunca. Porque se a gente esquecer gratidão, é melhor sair de cena. Enfim, Eliana, falar dessas mortes, e aí eu vou um pouquinho mais além, meu amor, né? Porque aí não vou nem a você, porque você é uma mulher negra como eu e uma profissional, e eu sei que, enfim, seu papel de comunicadora, de entrevistadora nesse lugar, como do Plínio, aí que eu não conheço, mas se está com você, eu já estou dentro, né? João Pedro, o que foi um absurdo, do absurdo, tá? Não tem palavras, porque eu já não tenho mais palavras para dizer essa forma que o Estado tira as vidas dessas crianças e desses adolescentes. Mas a gente não pode se esquecer que o João Pedro já veio numa semana, já iniciou numa semana, no qual já estavam matando, já tinham matado inicialmente 13 no Borel. Desculpa, no Alemão. 13 no Alemão. A gente já iniciou, que foi, acho que numa sexta-feira, se eu não estiver, né, tristemente errando, 13 pessoas. E não estou aqui para fazer o papel, porque esse não é meu papel, tá? De julgar se a pessoa tinha ou não tinha envolvimento, se a pessoa era ou não era merecedor de ter a sua vida. Até porque ser humano nenhum tem que estar julgando se ela é ou não merecedor de ter a sua vida. Tá? As vidas importam em qualquer momento. Sim. Então tem que ser preservada sempre, acima de qualquer coisa. Né? Mas vida para esse Estado genocida, racista, isso não importa, sendo vidas negras. Então, a gente já inicia a semana antes de João Pedro, quer dizer, com 13 assassinados, né? Uma chacina que não foi a primeira no Alemão, já tinha tido outras, né? Mas nesse momento, pandemia, foi a primeira, 13 pessoas. E dali se iniciou o seu rastro de sangue, né? Porque o sistema acha que o rastro de sangue que tem ficado no nosso, sangue preto, pela pandemia é pouco. Então, vamos também dar uma acelerada, né? Ajudando nesse rastro que ele seja também na mira do fuzil. Então, foram 13 no Alemão, depois passou por Acari, depois passou pela Cidade de Deus, e assim veio, até chegar no Salgueiro, que fica em São Gonçalo, com a morte do João Pedro. E aí a morte do João Pedro nos leva para, antes de chegar nas outras aqui para frente, a morte do João Pedro nos remete uma lembrança, que não é lembrança assim antiga, lá do tempo. Não.
lembrança bem ontem, que a gente pode dizer, né? Bem recente, que é o João Pedro teve na casa dele 70 disparos, na casa do tio, da tia, da família que ele estava. 70 disparos. A gente tem uma memória recente, porque esses disparos, assim, esses disparos absurdos, né? Teve 80, o Evaldo no carro, teve 111, os 5 jovens de Costa Barros. Porque senão as pessoas, 72... Não. 72 foi até menos, que já tivemos mais. E numa memória bem recente. Então, tá isso aí que a gente tem. Caminha do João Pedro, morre o menino do Borel, e aí anteontem, veio morrer o menino Miguel. Então, assim, o que é incomum a todas essas mortes? Todos eles negros. Todos eles negros. O que temos de maior nessas mortes? Todos eles do sexo masculino, de diversas idades. Né? A gente está exterminando, a gente não, o sistema está exterminando os meninos negros, né? Independente de sua idade. Porque o Miguel, 5 anos. Os jovens lá do alemão, sei lá quantas idades, adolescente, jovem de 20 e pouco. Quer dizer, qualquer idade. Sendo preto, não tem limite de você matar. Pode matar. Não tem problema. Se é recém-nascido, se é criança, se é infanto juvenil, se é adolescente, se é jovem, se é velho. Não tem problema. E os velhos também não estão ficando para trás. Estou falando tudo no momento pandemia. Porque no momento pandemia, o velho pode não estar morrendo na ponta do fuzil, mas está morrendo dentro dos hospitais quando são infectados pelo coronavírus, que é os velhos pretos, porque é preto. E vou até aqui fazer uma ressalva, porque sempre faço, porque eu não gosto de ser injusta, não gosto de falar besteira e de falar de coisas que de fato não têm o pertencimento, né? Porque quem está ouvindo isso aí vai falar assim, ela está metendo mal, mas o pai dela... O meu pai, na segunda-feira, às 6 horas da manhã, quando iniciou essa semana, Eliane Plin, eu já iniciei louca, tremendo, desesperada, que meu pai tinha sido diagnosticado com 80% do pulmão todo tomado por Covid, segunda-feira agora. Enfim, enlouqueci. Ele tem 80 anos. Né? E aí percorreu, no primeiro momento, um hospital particular, né? A gente foi lá usar as economias, né? Que, enfim, que economias? Mais um dinheirinho, enfim. Só que não tinha condição de mantê-lo, porque R$800 por dia. Nossa. Teve que removê-lo para o Moacir do Carmo aqui de Caxias. Enlouqueci. Primeiro momento, enlouqueci. Moacir do Carmo, tá louco, hospital público. Olha a falácia toda que está vindo de lá, que está morrendo, não sei o quê. O próprio prefeito adquiriu Covid, o prefeito desse município de Caxias. Ficou muito ruim. Se tratou no hospital top, que R$800 não foi a diária, deve ter sido sei lá quanto. Lá ele saiu de Caxias e foi para outro lugar. Ele saiu maravilhoso, andando, surfando, tá lindo. Mas ele não foi para os hospitais do município no qual ele gerencia. Então eu falei, meu pai morreu, acabou, morreu. E aí, né, eu não posso ser injusta. Primeiro a minha família, minhas irmãs, né? Depois, sim, todos nós, Deus e meus orixás, minha mãe Ansã. Meu pai saiu anteontem, de noite, né? São bom para ficar com a gente aí, eu espero que muitos e muitos anos. Então, assim, ele teve, de fato, um atendimento, um tratamento que no Moacir do Carmo tem que ter para todos, né? E também no hospital de campanha de São José. Mas muito, eu digo para vocês, da pressão que eu, daqui de casa, escrevendo no zap do celular para minhas irmãs fazer enquanto direito daquela pessoa negra ter o atendimento que necessita.
Então, assim, sobreviveu, tá aí. Mas eu não posso deixar de falar que não tem que ser só o meu pai. Pois é. Tem que ser todos. Tem que ser todos. E isso não está acontecendo como igualdade. Então, assim, depois dessa ressalva, voltando a dizer isso, homens negros, meninos negros, seja ela de qualquer idade, o sistema está simplesmente acabando. Então, quando nós fomos, né, Eliane, para esse ato que aconteceu domingo passado, dia 31, né, dizer um basta, né, porque nós, população negra, povo negro, estamos querendo de maneira nenhuma nos igualar ou nos colocar no lugar dessa criatura chamada Bolsonaro. Pelo contrário, qualquer coisa que vem dele, nós queremos distância. Com certeza. Entendeu? A gente não quer nunca ter nenhuma semelhança com a atuação irresponsável que essa criatura está fazendo. Porque ele vai para a rua, irresponsavelmente, né, para poder dizer que a população branca pode se dar a mão, beijinho, se tocar, que eles não vão morrer. Então, venham para a rua. Agora, deixa esses negros aí, ó, porque isso aí é doença mesmo para ele morrer, para acabar com eles. E aí nós fomos para a rua fazer o contrário, porque nós estávamos dentro de casa. Quando mata todos esses até chegar o João Pedro, né, para não ir para a rua, não fazermos atos, fizemos um ato virtual, que você com certeza ficou sabendo, que foi puxado pela a coalizão negra, aonde não só o Movimento Moleque, mas sim, diversas outras. 800 instituições, mais de 3.000 pessoas assinaram, e eu estava lá assistindo tudo pelo Facebook também. Então, isso. Foi esse ato que nós fizemos virtualmente. Eu fiquei responsável por conta de todos os familiares, de todas aquelas fotos, de tudo que você viu, né, daquelas histórias terríveis de familiares, né, de colocar, de contribuir. Então, assim, todos nós, né, nos juntamos achando que esse ato virtual, o primeiro na história, por povo negro... 4 horas de ato. 4 horas de ato. Exatamente, 4 horas. Iria sanar, pelo menos nesse primeiro momento de pandemia, essa forma absurda do Estado sempre entrar dentro das nossas favelas, das nossas comunidades. Não é que ele entra desse jeito agora, a pandemia. Não, ele sempre entra. Porque o Estado, tristemente, ele nunca fez nada para nutrir as nossas vidas. Pelo contrário, ele sempre fez e faz, né, questão que nós deixamos de existir. Mas a pandemia é mundial, né? Nós estamos aí lutando, como todo mundo, para salvar as nossas vidas, para também conseguir nos mantermos vivos, né, nesse momento. Então, não tem como. Ou a gente luta para se salvar da pandemia, ou a gente fica correndo das balas do tiro. Então, vamos fazer alguma coisa que, pelo menos, de alguma forma de morte, a gente tem que conseguir se livrar nesse primeiro momento. Então, fomos fazer o ato. Mas não resolveu. Porque após o ato, Eliane Plínio, pasmem, foi-se assassinado o menino do Borel. Então, cara, não tem como. E aí a gente começou a ver que as pessoas estão dentro de casa. Estão, de fato, cumprindo o que a Organização Mundial da Saúde pede, manda, exige. Ciência está aí, ó, colocando para nós. João Pedro dentro de casa, os outros meninos estavam que morreram, acho que na CDD, em Acari, se me falha a memória. Eles estavam, não, acho que na Providência, eles estavam entregando cestas, né, fazendo o que, de fato, o Estado não está se preocupando com a fome, com a miséria, com, de fato, a inscrição dessa população no recebimento do auxílio emergencial. Enfim, então as pessoas estão sendo mortas fazendo o que, nesse momento, tem que se fazer. Então, não tem como. Então vamos, né, nos munir, pelo menos, né, parcialmente, do que a Organização Mundial da Saúde está exigindo, e vamos para a rua gritar. E é isso. O que é parcialmente? Porque fomos de luva, fomos de máscara, fomos todos encapotados, mas a gente estava na rua. E não era para estar na rua.
A gente tem essa consciência que não era para estar na rua. Ali não tinha nenhuma criança. Por mais que tinha uma meninada, e aí eu digo com satisfação, meninada por conta dos meninos novos, dessa juventude, né? Enfim, puxando no sentido de incentivar, né? Nos levantando, eu mesma, né? Uma pessoa que vou completar 55 anos, agora em setembro, uma pessoa que, cara, já tem uma luta árdua, né? Não só dentro desse sistema, mas com tudo que envolve a minha vida. Então, assim, a gente, muitas das vezes, está sendo os primeiros a estar querendo desanimar, entendeu? A olhar assim e ver, cara, não tem mais jeito, já estou velha, não tem mais como. E aí vem essa meninada dando esse banho, dando esse... Eles estão incríveis, né? É assim, isso, entendeu? A juventude negra no Rio de Janeiro. No Rio. A juventude negra em São Paulo. Sim. Tem feito coisas incríveis com muita propriedade. Eles têm estudado, eles têm se informado, se empoderado. O cabelo black é a nossa coroa. E é isso. Eles estão maravilhosos. E eu fico numa felicidade imensa quando eu percebo. Gente, quando a gente vai para Pedra do Sal, aí no Rio de Janeiro, você vê aquele... Que lugar é aquele, não é? Menina, nem sei, olha. Aquele lugar negro. É isso. Totalmente negro. Quilombo. É um verdadeiro quilombo. A gente se sente em casa. Aqui em São Paulo existe um outro lugar, o Aparelho Luzia. Conheço, da deputada, meu filho. Eu amo. A deputada Érica Malunguinho, que é um quilombo urbano. Plínio, quando você puder, você vai com a gente, você tem que ir com a gente. Com certeza. É só convidar. Eu quero ver essa rede lá, entendeu? Porque amanhã eu continuo, só eu sei depois. Entendeu? Porque é um lugar maravilhoso. Sim. Enfim, então, assim, essa juventude a nível Brasil, preta, está dando um banho. Eles estão, de fato, levantando, e aí são eles, né, terminando aqui, Helene, que estão, de fato, levantando toda uma população. E aí é isso, é gritar para dizer o quê? Não é para também ficar na passeata, fazer um ato que dure 3, 4 horas, que gostamos disso, que fazemos sim, quando a gente vai para a rua, a gente quer isso. Caminhada, Candelária até a Cinelândia, ficar a bandeira, mas não pode, não dá. Então é simplesmente pontuar para o mundo que a gente não aguenta mais. Vidas negras importam. Que isso? Pelo amor de Deus, nós somos seres humanos, nós estamos aqui, sabe? Queremos ficar, não temos que estar tendo mais uma forma de ser assassinado do que já estamos tendo, que é a pandemia. Por favor, para com isso, sabe? E aí pegamos carona nos Estados Unidos? Não, porque aqui, tristemente, mata mais preto que nos Estados Unidos, entendeu? Não pegamos carona. Agora é isso. Também nos Estados Unidos deu esse boom todo, porque foi filmado, Eliana. Entendeu? Pois é. Chamado todo dia como aqui, sabe? Porque é isso, eles estão sempre acostumados a nos matar e ninguém vê. Então, quando bota um branco, bota um joelho no pescoço de um homem negro, que isso? Que isso? Um homem negro é o poder, né? Respirar, sabe? É o poder. E não é a primeira vez, é a mesma frase. É a mesma frase. A gente está pedindo o que o Jorge pediu naquele momento ali absurdo, que queria respirar. A gente está pedindo isso, Eliane, há 400 anos. Que nos deixe respirar, que nos deixe viver. Esse é o nosso pedido. A gente não está querendo, sabe, guerra com ninguém. A gente não está querendo se rebelar. A gente só quer viver. É isso, Plínio. Assim, eu acho... É isso. Mesmo porque acabou o nosso tempo. Bom, eu quero agradecer, Mônica, por esse convite, por ter aceitado esse convite para colocar um pouco dessa visão de quem está desse lado da luta, junto com a Eli. A Eli é uma pessoa que sempre traz essa visão aqui para a gente, e colocar sempre o Fórum Café à disposição de você. Agradecer ao Márcio Anastácio, né? Nosso maravilhoso Márcio Anastácio. E a gente continua aqui nesse lugar que a gente tem
jogando as informações que muitas vezes são sabotadas, informações que muitas vezes não chegam e que muitas vezes são escondidas, como aconteceu ontem no caso do menino Miguel, que demoraram muito para colocar aquele rostinho loiro nos portais. Nós fomos os primeiros a colocar, inclusive ela falou que vai processar, eu acho bom que processe, porque eu quero ver, porque quando se tratam de pessoas negras, periféricas, não existe acusado, não existe acusação, existe sentença, existe julgamento. E quando é do outro lado, não é assim. Então, agradeço muito, Mônica, a gente está junto nessa luta. Eli, muito obrigado por mais essa semana, a gente vai finalizando aqui o Fórum Café, que volta na segunda-feira, às 11h30 tem o Fórum 11h30, e eu mando um beijo no coração muito especial da Mônica, da Eli, e de todos que acompanharam a gente aqui. Esse programa fica no YouTube, e a gente continua nas redes. Então, só para despedida de vocês aí. Tá bom, Plínio. Eu só, fazendo esse rapidamente, em primeiro lugar, agradecendo mais uma vez. Eliana, assim, muito feliz em ouvir o Plínio falar sobre isso. Acho que isso aí que o Plínio falou de você significa ocupar espaço e, de fato, multiplicar essa ocupação, que eu estar aqui é uma multiplicação disso. Exatamente. Esse é o nosso objetivo quando estamos em espaços no qual temos alguma visibilidade, podemos, enfim, multiplicar para outros, irmãs e irmãs. Esse, de fato, que eu digo sempre que é o legado que Marielle, enfim, deixou, e eu prestei muita atenção, que não é mais um por vez, é 1000 por vez. Entendeu? E o outro, sobre essa rapidamente, esse assassinato, que eu também digo, do Miguel, não tenho nenhum problema desse processo, e entra na fila, pega a senha. Entendeu? Porque, assim, é absurdo um menino de 5 anos, né, ter vivido aquilo que viveu, né? Ali, o que mais precisa, como eu escrevi ontem rapidamente para postar nas minhas redes, o que mais precisa para comprovar a necropolítica? Porque a necropolítica, ela ou morre ou deixa morrer, né? Então, quando não é na bala do fuzil que você cai direto, você deixa morrer, como foi o caso daquela criatura, e não tomar uma atitude, né, de tirar aquela criança daquele lugar, né, e deixar acontecer aquilo. Ela pegou o menino e empurrou o menino prédio abaixo, não, ela não fez isso. Mas a responsabilidade foi não ter tomado uma atitude. Foi não ter pensado que aquele garoto podia ter sido dela, né? Mas ele nunca ia trazer... Ele não estava na pele com uma cor igual a dela. Então, ela jamais ia sentir que aquele menino fosse dela. Então, sabe, não ter solidariedade nenhuma por um ser humano ainda criança, isso é um absurdo total. Isso significa necropolítica. Isso, necropolítica. Enquanto a gente, de fato, não perceber que não é a gente, eu, vocês, é esse sistema geral, né, que a única forma de nós conseguirmos, né, de fato, ter políticas afirmativas, políticas públicas que venham diminuir esses assassinatos e esse extermínio, esse genocídio, a gente, de fato, falar de racismo. O que a gente tem nesse país é racismo. Não tem mimimi. Não tem mimimi. Mimimi é não falar de racismo. E falar de racismo é falar da realidade. É, de fato, dar a narrativa real para essas situações e para a nossa história. Muito obrigada. Foi um prazer, mais uma vez. Já falei antes, repito agora, sou facinha, pode me chamar, estou dentro. Prazer enorme, Plinio. Estamos juntos. Tem uma sexta-feira, um final de semana, ó, maravilhoso. Que a gente, de fato, não chore, Eliane. Tentamos sorrir e ser um pouquinho feliz nesse final de semana. Obrigada, Mônica. Obrigada, Plínio. Obrigada por quem está aqui com a gente até agora. E é isso, a gente fechou essa semana. Eu quero deixar de novo a Preta para encerrar, que a Preta encerrou para a gente ontem, e a gente vai encerrar de novo com a Preta Ferreira, com a fala dela. Maravilhosa!
incrível. Tem que trazer a Preta para o programa, Plínio. Eu tô doido pra fazer um papo de mãe com ela, porque eu tenho um programa, tô fazendo uma live toda quarta-feira, papo de mãe. E eu já deixo aqui o convite ao vivo, que eu sou abusada. Preta, venha fazer um papo de mãe. Olha, eu sou mãe também, hein? Olha eu me convidando já, eu sou mãe também. Vamos fazer. Mãe de duas. Uma de 25 e uma de 6. Mãe de duas. Então, já vou botar na lista, já vai para a lista o nome. Então tá bom, gente. Muito bom dia. Obrigada, e vamos encerrar o programa com a Preta. Com certeza. Beijo. Beijo, beijo. Racismo existe, vai existir enquanto a maior quantidade de crimes for causada pela população negra. Vai existir, gente. Isso é uma coisa natural. É um instinto de defesa da gente. O racismo existe e vai existir enquanto houver pessoas como você, branca, privilegiada, racista. É natural, é normal, é o espírito do colonizador. Vai ser sempre natural, normal e instintivo do ser humano ter um pouco do que a gente chama de racismo. Julgar a pessoa pela raça. Vai existir porque pessoas brancas racistas acham que somos inferiores, acham que somos escravos, acham que não pode abrir mão do seu privilégio porque nós somos raças inferiores. Então sempre vai existir o racismo, porque o branco racista não quer abrir mão do seu privilégio. Então se você tá num parque à noite, no escuro, e você vê uma pessoa andando, e essa pessoa é negra, e ela tem os trejeitos de uma pessoa que parece ser um criminoso, você vai ficar com mais medo do que se você visse uma pessoa branca de terno e gravata. Quando você tá andando no parque e você vê uma pessoa de terno e gravata, que parece ser racista, você vai ficar com medo. É natural, é normal, é do instinto. E qual que é o meu ponto com isso aqui? O racismo sempre vai existir. Vai existir porque no Brasil racismo é crime. E branco que comete racismo não vai pra cadeia. Vai existir porque a cada 23 minutos morre um jovem negro na mão dos racistas. Vai existir porque a maior parte da população preta desse país, né, digamos de passagem, vive à míngua e tem todos os seus direitos constitucionais negados. Então o racismo vai existir, é natural, né? Isso é natural do ser humano, tá? É natural, é do instinto de quem comete racismo, é do instinto do racista. Eu já fui assaltada por um branco que usava terno e gravata, mas é natural. E esse branco fugiu com minha bolsa. Eu tava voltando do trabalho, mas é natural, porque não era um preto. Enquanto a maioria dos crimes forem causados pela população negra. Isso significa que branco racista comete crime desde 1500 e não paga por eles, mas é natural. Isso significa que a gente tem que aceitar o racismo, que não tem problema, que ninguém... Qual que é meu ponto nisso aqui? Isso significa sim que tem problema ser racista. Isso significa que, enquanto gente branca racista continuar cometendo crimes de racismo e não pagar por isso, o racismo vai existir. Então, gente, não é natural ser racista. Então, gente, não é natural cometer crime de racismo. Vocês vão pagar o preço pelo racismo de vocês.